Oi pessoal, tudo bem? Esta é a terceira videoaula de Pesquisa Operacional 1, em que a gente vai ver o método Simplex, um método de resolução de problemas de programação linear. Bem, então, esse método ele foi proposto, criado por George Dantzig em 1947, já há um tempinho, né? E ele propõe a resolução algébrica de problemas de programação linear. Diferente do método que nós vimos anteriormente, que é o método gráfico, né, esse método é um método de resolução algébrica e serve para modelos com qualquer número de variáveis. Também diferente do método gráfico, que só resolve problemas com duas variáveis. Esse aqui é um método iterativo que busca de forma inteligente a solução ótima do modelo, ou então indica, né, que o modelo não tem solução ótima. Vamos ver um exemplo simplesinho com duas variáveis, que poderia muito bem ser resolvido pelo método gráfico, mas vamos usá-lo aqui para iniciar o nosso estudo do método simplex. Essa forma que o modelo está escrito, um problema de maximização com restrições de menor ou igual, é conhecida como forma canônica. Se fosse um modelo de minimização com restrições de maior ou igual, também seria uma forma canônica. Mas o método simplex pede para que os problemas sejam escritos na forma padrão, tá? Que é aquela em que as restrições têm sinal de igual. Então a gente precisa transformar as nossas inequações em equações. Por isso nós escrevemos aqui o modelo sem os sinais, e agora para cada restrição nós vamos escrever em formato de equação. Como a gente faz isso? Bem, uma inequação é como se fosse uma balança de dois pratos, né? Vocês já devem ter visto em filmes antigos, porque não é da época de vocês no mercado, nem da minha, tá? Então, tá vendo aí que essa primeira restrição de menor ou igual, ela tem o lado esquerdo mais leve, exatamente como o desenho aí dessa balança. Né? O lado esquerdo está mais alto, mais leve, então a gente precisa acrescentar uma quantidade nele, nesse lado, para que fique do mesmo nível que o lado direito, né? Que fique igual, fique aprumada a balança, né? Só que a gente não sabe qual é essa quantidade. Então, na matemática é fácil de representar essa quantidade. A gente usa uma variável. Como a gente já está usando no modelo as variáveis x1 e x2, a gente usa a próxima, x3, sem problema, tá aí. Escrevemos x3 e aí pode dizer que isso aqui é igual a 4. Então, x3 representa exatamente a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo da inequação. Por representar essa diferença, essa folga, essas variáveis que a gente vai acrescentar são chamadas variáveis de folga. Tá? Se o sinal fosse de maior ou igual, poderia ser uma variável negativa, né? Vou retirar uma quantidade aí para ficar igual. Aí tem autores de livros que chamam essa quantidade de variável de excesso, mas eu prefiro chamar tudo de variável de folga, como a maioria dos autores faz. Tá? Para a segunda restrição, como que a gente faz? Do mesmo jeito, a gente acrescenta uma quantidade para poder ficar igual. Só que essa segunda quantidade provavelmente não vai ser igual à primeira, então nós não vamos acrescentar x3 de novo. Vamos acrescentar a próxima variável x4, tá? Para poder dizer que isso é igual a zero. Essas novas variáveis são variáveis do modelo agora, então a gente acrescenta lá nas restrições de não negatividade também, x3 e x4. Beleza? Antes de entrar diretamente no problema no método simplex, vamos ver algumas definições. A primeira delas é base. O que é uma base? É uma submatriz B da matriz A, com determinante diferente de zero. Então, opa, né, vamos com calma. O que é essa matriz A? É a matriz formada pelos coeficientes das restrições. Está marcado aí, ó. Por isso que nós escrevemos variável embaixo de variável, para ficar mais fácil de visualizar a matriz, né? Então, extraindo, né, dessa parte aqui das restrições, do lado esquerdo das restrições, nós temos a matriz A desse problema formada por esses valores aí, ó, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, certo? Então, se a gente considerar as duas primeiras colunas, temos um exemplo de matriz B. Para saber se é base, tem que calcular o determinante. O determinante de uma matriz é 2 por 2, né? E aqui a gente, relembrando, a gente sabe que para calcular determinante tem que ser uma matriz quadrada, né? Então o B sempre vai ser uma matriz quadrada aí.
De 2 por 2 é fácil, né? Multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Nesse caso, é 1 menos 0. Então, determinante é 1, significa que essa matriz B é uma base. Tá? Vamos ver outro exemplo. As colunas consideradas não precisam ser vizinhas, consecutivas. Pode ser intercalado, como está marcado aí. Então, essa segunda matriz B, será que é uma base? Calculando o determinante dá 0. Então, não é uma base, essa segunda. Um último exemplo aqui, ó, é formado pelas últimas colunas. Então, a matriz fica assim, ó, 1, 0, 0, 1. Mas essa matriz ela é conhecida nossa, né? Lembra? Lembra da matriz identidade? Formada por tudo 0, exceto a diagonal principal, que é tudo 1. Né? Ela é uma matriz que a gente conhece o determinante, dá sempre 1. Então, fica muito fácil a gente usar. Por isso, então, o método simplex sugere que a gente sempre use essa matriz. A matriz identidade, formada pelas últimas colunas, correspondentes às colunas das variáveis de folga. A gente sempre acrescenta uma variável em cada linha, em cada restrição, então sempre vai dar uma matriz identidade, né? E sempre o determinante é diferente de 0. Então, para a nossa base aqui do problema, nós vamos usar sempre essa matriz identidade, certo? Mais um pouco de definição. O que é variável básica? Acabamos de falar sobre base, né? Então, as variáveis correspondentes à nossa base são chamadas variáveis básicas. As outras são não básicas. Então, no nosso caso, as básicas são x3 e x4, representadas por xb, e xn, não básicas, são x1 e x2. Agora, o que são? Né? O que é uma solução básica? Então, a solução básica é uma definição importante, é quando a gente atribui o valor zero às não básicas, tá? Então agora a gente já sabe quanto vale as não básicas, elas valem zero, por definição, tá? E o que é uma solução básica viável? É quando não fura nenhuma restrição, não tem nenhum número negativo. Então, se as básicas são maiores ou iguais a zero e as não básicas valem zero, a gente tem uma solução básica viável. Tá? Então, a palavra viável tem a ver com furar ou não restrição, né? Ter número negativo. Se não tem negativo, é viável. Se tem negativo, é inviável. Vamos lá. Agora sim, iniciando o método simplex. Para isso, a gente precisa de uma solução inicial, tá? Então, a gente sempre considera a solução básica, né? Vinda da nossa base, da matriz identidade, acabamos de falar, né? Então, tá aí. Agora a gente já sabe, então, os valores de x1 e de x2, que são variáveis não básicas, então elas valem zero, a gente já conhece. E a gente vai escrever a nossa base agora desse jeito aqui, ó. A gente vai isolar as variáveis básicas. Se x3 e x4 são variáveis básicas, a gente isola, deixa só elas do lado esquerdo e passa todo o resto para o lado direito. Então, todo o resto vai ser variável não básica, vai valer zero. Então, olhando nessa base do jeito que está escrito aí em azul, a gente consegue já identificar o ponto da solução. Né? x1 vale zero, porque é não básica. x2 vale zero, porque é não básica. x3 vale 4. Basta olhar essa constante que está aí na primeira linha, né? Na primeira restrição aí, ó. x3 igual a 4. Todo o resto é não básico, então não precisa nem olhar. Elas estão escritas lá, mas não precisa. Então, x3 é igual a 4. E x4 é igual a 2, tá certo? Então, como esses números 4 e 2 são positivos, né, elas são valores viáveis, então a gente tem aqui uma solução básica viável, composta pelo vetor x aí, ó. Esses são os valores, ó. x1 é 0, x2 é 0, x3 é 4 e x4 é 2. Então, essa é a nossa solução inicial. Repara bem que no ponto x1, x2, né, é o ponto 0, 0. Então, se a gente fosse fazer o gráfico lá, cartesiano, né, de x1 por x2, a gente teria encontrado como primeira solução o ponto 0, 0. Geralmente, o método simplex começa mesmo pelo ponto 0, 0 e vai percorrendo, né, os pontos extremos do conjunto de soluções viáveis até encontrar a solução ótima. Tá certo? Qual é o valor da nossa função objetivo? Se x1 e x2 são não básicos, valem zero, então o z nesse ponto aí vale zero. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é o teste de otimalidade.
Vai que esse ponto 00 já é a solução ótima, né? Pode ser, pode acontecer. Então, a gente tem que fazer esse teste da otimalidade para verificar isso. Como que a gente faz o teste da otimalidade? Então, tem aqui a nossa solução atual, vetor x, e tem aí o valor, né, a expressão da função objetivo. Pensando num passo além, né, no caso de não ser ótima, por exemplo, e a gente tem que procurar uma nova solução, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma mudança de base. O que é isso? É trocar a base. É trocar uma variável da base. É escolher uma variável diferente aí para entrar na base e escolher uma variável que já está na base para sair. Né? E o que significa entrar na base? Se ela é não básica, vale zero, e vai entrar na base, significa que ela vai assumir um valor positivo, maior do que zero. E o que é que significa sair da base? Ela estava na base, ela tinha um valor positivo, e aí ela vai agora assumir um valor zero. Isso significa sair da base, certo? No nosso caso, olha aí, ó, x1 e x2 são variáveis não básicas, valem zero, né? Se elas entrarem na base, qualquer uma delas, x1 ou x2, será que o valor de z melhora, aumenta, maximiza? Né? Então, se a resposta for sim, então significa que a solução que a gente tem aí não é ótima. Significa que fazendo uma operação, dá para melhorar esse valor. Né? Agora, se não melhorar, né? Com a entrada de x1 e de x2 na base, então significa que a solução já é ótima. Quando não dá mais para melhorar, significa que a solução é ótima, certo? Nesse caso, então a gente pode definir o critério de otimalidade desse jeito aqui, ó. Todos os coeficientes da função objetivo são negativos, porque é o único caso em que não dá mais para melhorar, né? Nesse caso que são positivos os coeficientes, ó, 1 e 2, então qualquer uma das duas variáveis que entrar na base, que assumir um valor positivo, vai melhorar o valor do z. Não é? Então significa que essa solução que nós temos ela não é ótima. Né? Entendeu? Então a pergunta do critério de otimalidade é essa. Todos os coeficientes da função objetivo são negativos, ou seja, não dá mais para melhorar, já fizemos todas as operações possíveis e os coeficientes foram se tornando negativos e não dá mais para melhorar? Né? Se tudo for negativo, é ótimo. Mas se não for negativo, significa que não é ótimo. Nesse caso, não é negativo. Então, a gente já tinha falado que a solução não é ótima. Se ela não é ótima, o que nós temos que fazer para melhorar? Nós já falamos. Temos que escolher agora uma variável para entrar na base. Então, vamos escolher, dentre as variáveis não básicas, tá? Uma variável para entrar na base. Olhando aí a função objetivo, x1 e x2, né, são não básicas, nós já falamos. Então, elas são candidatas a entrar na base. A gente vai fazer continhas aqui para ver quem que é melhor entrar na base, se é x1 ou se é x2. Muito bem. Entrar na base significa contribuir com o valor de z, aumentar o valor de z, né? É um problema de maximização. Certo? Então, qual das duas variáveis que entrando na base, se tornando positiva, vai contribuir mais com o valor de z? Ora, aquela variável que tiver um coeficiente maior, não é? No caso aqui, é x2. Entende? Então, x2 que deve entrar na base, porque vai contribuir mais com a maximização. Por isso, então, o critério de entrada é a variável com o maior coeficiente positivo na função objetivo. Certo? Estou explicando todos os passos de onde vêm as coisas, né, para a gente entender melhor, mas depois é só seguir, né, o método da resolução. Agora, a gente precisa saber qual é a variável que vai sair da base, certo? Então, a gente já sabe que x2 vai entrar. A nossa base atual é essa aí. Então, x3 ou x4 que são as candidatas a sair da base, não é isso? Quem deve sair da base? x3 ou x4? Então, para isso, vamos fazer umas continhas também. O que a gente sabe é que sempre x3 tem que ser positiva, respeitar a restrição de não negatividade. Então, eu escrevo lá a expressão do x3, olha só. É 4 menos x1 menos x2, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Isolando x2, que é a variável que vai entrar,
fica essa expressão que está lá no final da linha, ó, x2 menor ou igual a 4 menos x1. Tá? Eu só isolei o x2, né, e aí tem que inverter o sinal, fica no final desse jeito aí. Tá certo? A gente pode representar isso com um desenho, aquele velho desenho do varal, né? Aqui não vai ter os sinais todos, mas vai ter a relação entre os números aí, tá? Então, x2 tem que ser menor ou igual a 4. A gente sabe também, pela segunda restrição, que sempre o valor de x4 tem que ser positivo. Então, a gente escreve a restrição. 2 menos x2 tem que ser maior ou igual a zero. De novo, isolando o x2, que nosso foco aqui é x2, né? O nosso pivô, que é a variável que vai entrar. Então, de novo, isolando o x2, fica desse jeito aí, ó, x2 menor ou igual a 2. Desenhando também, fica desse jeito aí. Então, como essas duas restrições elas coexistem, né, elas existem ao mesmo tempo no nosso modelo, então essas duas situações têm que acontecer. Né? Então, significa que no final das contas, o x2 tem que ser menor ou igual a 2. Não pode ter, por exemplo, um valor 3, que fura uma das restrições. Né? Então, isso mostra que a segunda restrição ela é mais restritiva. A restrição do x4 ela aperta mais o valor, né, do x2. Então, é ela que deve ser escolhida para sair da base. Porque se não for ela, a gente corre o risco de depois, numa etapa mais à frente, escolher um valor inviável para o x2. Né? Escolher x3, x3,5, né? E aí vai dar problema. Certo? Então, a gente tem que escolher a x4 para que fique tudo consistente. Tem uma outra forma de fazer tudo isso, que eu acho mais simples, tá? Que é assim, ó. A gente pode isolar a variável x2 diretamente nas candidatas, né? Então, as candidatas, a saída base são x3 e x4. Então, eu vou lá na expressão do x3 e isolo o x2. Fica desse jeito que está escrito aí, ó, x2 igual a 4 menos x1 menos x3. Depois eu vou lá na expressão do x4 e isolo o x2 também. Né? Fica x2 igual a 2 menos x4. São as duas possibilidades que eu tenho, as candidatas à saída base. Repara que o menor valor está na expressão do x4, né? Que é essa ideia dela ser a mais restrita, né? Menor valor, tá certo? Então, esse passa a ser o nosso critério, né? A gente já sabe que a x4 é a que vai sair da base, aí o critério de saída é essa aí, a variável que leva ao menor valor positivo daquela variável que está entrando na base, que é o x2. Então, como o x2 assume o valor 2 na expressão do x4, é a x4 que vai sair da base. Beleza? Aí a gente tem que atualizar a base, né? Fizemos já o troca-troca. x2 entrou, x4 saiu, né? Então a base anterior era essa aí. Então lá na expressão do x4 nós vamos substituir, né? Então x2 entrou, x4 saiu. Então ao invés da x4 eu vou ter x2, escrevo lá, né? Eu troco de lugar, x2 com x4. Então fica x2 igual a 2 menos x4. O x3, né, originalmente era 4 menos x1 menos x2. Onde é x2 eu tenho que substituir pela nova expressão do x2. Então, no fim das contas, vai ser essa expressão que está aí, x3 igual a 2 menos x1 mais x4. Tá? O z é a mesma coisa. O z original anterior era x1 mais 2x2. Agora eu tenho o valor do x2 na nossa nova base. Então, onde é x2, eu substituo por 2 menos x4. Vai ficar na função objetivo 4 mais x1 menos 2x4. Tá? Faz a continha aí no seu caderno para treinar, para verificar, para aprender. Muito bem, então a nova solução agora, olhando na nova base, né? Lembra que a base é o que me mostra o ponto da solução. Quando não está aí representado, né? Não, a base representa só x2 e x3, significa que x1 e x4 são não básicas. Então, x1 vale 0. Olhando na base agora, x2 vale 2, x3 vale 2, x4 vale 0. Está lá o vetor x. Tá? E olhando no z agora. Repara que o z vermelhinho lá embaixo, né, x1 e x4 são as não básicas. Então, é só olhar nessa constante aí também. Não precisa nem fazer conta. A gente já sabe que o z, nesse ponto aí, vale 4.
Mas se você substituir também, ó, vai dar zero, né? Nas não básicas, chega no mesmo valor 4. Beleza? De novo, temos uma nova solução. Então, temos que aplicar de novo o critério da otimalidade. Lembra? Né? O critério é, todos os coeficientes da função objetivo são negativos, quer dizer, não dá mais para melhorar? Nesse caso, não. Né? O coeficiente do x1, né, dá para melhorar. Tá vendo aí? Ó? Ela não é ótima. Né? A gente consegue melhorar o valor do z. Certo? Quem, então, deve entrar na base? Lembra que entrar na base significa melhorar o valor do z. Significa assumir um valor positivo. Né? Então, x1, que é não básica, e tem o coeficiente positivo, dá para melhorar o z, é essa variável que deve entrar na base. Beleza? Então, x1 entra na base. Então, vamos partir para a segunda iteração agora. É isso que é um método iterativo, tá vendo? A gente já sabe que x1 entra na base. A nossa base é essa aí, x2 e x3. Certo? Então, vamos escolher agora a variável para sair da base. Quem são as candidatas? x2 e x3. Certo? x2 não tem a variável x1, né? Não dá para fazer essa troca, entendeu? Então, não vai ser ela que a gente vai escolher. A gente já sabe que não vai ser ela. Olha lá na expressão do x2, ali em cima, x2 igual a 2 menos x4. Não dá para trocar. A gente está fazendo uma troca, né? Para x1 entrar, ela tem que trocar com alguém. Mas para trocar, ela tem que estar na mesma expressão. Se ela não está, não tem jeito de trocar. Entendeu? Então não precisa nem mais fazer continha. A gente já sabe que é o x3 que vai sair da base para dar lugar para o x1 entrar. Tá? Então a nova base vai ser desse jeito aí. Ó. x1, que entrou, é igual a 2 menos x3 mais x4. Né? Só isolar o x1. E o x2 é igual a 2 menos x4. x2 já estava lá na base. Certo? Atualizando o valor do z, o z anterior era 4 mais x1 menos x2. Desculpa, menos 2x4, né? No lugar do x1, a gente vai substituir a expressão que é o novo x1, né? 2 menos x3 mais x4, que está lá na base. No fim das contas, fica esse valor aí. O z é igual a 6 menos x3 menos x4. Certo? Muito bem, a nova solução, né, o vetor x, né, tem esses valores aí. Olhando na base, x1 é básico, vale 2. x2 é básico, vale 2. x3 é não básico, vale 0. x4 é não básico, vale 0. Certo? E o z, é só olhar na função objetivo também, vale 6. Muito bem, de novo o critério da otimalidade. Né? Aí a gente já decorou. Todos os coeficientes da função objetivo são negativos. Olha, agora são. Significa que não dá mais para melhorar o valor do z. Então chegamos na solução ótima. Aí a gente representa igual lá no método gráfico, com asterisco, o vetor x, tá? Então x asterisco é 2, 2, 0, 0 e z asterisco é 6. Pode escrever por extenso também, x1 asterisco igual a 2, x2 asterisco igual a 2, x3 asterisco igual a 0, x4 asterisco igual a 0. Beleza? Então, só resumindo o método simplex do que a gente fez aqui, não, ilustrativamente, a gente encontrou uma solução viável inicial, a gente verificou se ela é uma solução ótima. Se for ótima, já acabou, já chegou no fim. Mas se não for ótima, a gente vai escolher uma variável para entrar na base, depois vai ver qual é a variável que deve sair da base para dar lugar a essa que vai entrar. A gente atualiza a solução e verifica se essa nova solução é ótima. Se for ótima, acabou. Se não for ótima, vai dar mais um loop desse aí. Certo? Esse é o resumo. Se você já entendeu toda a ideia do método simplex e já está pronto para resolver os exercícios da lista, pode parar o vídeo aqui, tá? E lá fazer as listas de exercício. Mas se você quiser ver mais um exemplo, né, então continue assistindo aí, aguenta mais uns minutinhos, que o segundo exemplo é sempre mais rápido que o primeiro. Muito bem, segundo exemplo. De novo, temos aqui um modelo simples com duas variáveis, maximização, sinal de menor ou igual, já sabemos que está na forma canônica. De novo, precisamos transformar na forma padrão.
restrições todas com sinal de igual, né? Então temos aqui o modelo em verde. Vamos acrescentar aqui para a primeira restrição x3 como variável de folga, x4 para a segunda restrição e x5 para a terceira restrição. Então repare, a gente acrescenta uma variável diferente para cada restrição, certo? Isso vai formar aqui a nossa solução inicial, né? Lembra? Vai ter aqui a base, formada pela matriz identidade, com as variáveis de folga. As variáveis de folga, x3, 4 e 5, vão ser as variáveis básicas. E, de novo, x1 e x2 são as não básicas, vão assumir valor zero. Então, a gente escreve a base desse jeito, x3, x4 e x5 isolados. Olhando na base, a gente já consegue enxergar a solução aí, o ponto da solução, né? Vetor x, né? x1 e x2 valem 0, x3 vale 4, x4 vale 6 e x5 vale 18. De novo, tá vendo? A gente inicia aí com o ponto 0, 0, se fosse fazer no gráfico de x1 por x2. Tá? Função objetivo é 3x1 mais 5x2, são só variáveis não básicas que valem 0, o z vale 0 nesse ponto aí. Muito bem. Então, olhando já aqui, né, a gente vê que não é uma solução ótima, tá certo? Tem coeficientes positivos. Dá para melhorar o valor da função objetivo, né? Então, a gente já viu, já fez o critério de otimalidade, já viu que não é ótima. Então, já vamos olhar qual das duas variáveis, x1 ou x2, que são não básicas, qual delas que devem entrar na base, né? Lembra que é aquela variável que tem o maior coeficiente positivo na função objetivo. Nesse caso é x2, tem o coeficiente 5, que vai aumentar mais o valor da função objetivo. Então tá aí, respondendo qual é a variável que entra, é x2, porque ela aumenta mais o valor do z. Já escolhemos a variável que entra, podemos fazer a primeira iteração e descobrir qual é a variável que vai sair da base. As candidatas são essas aí que são a nossa base. Então, de novo, lá na expressão do x3, não tem a variável que está entrando, que é x2. Então, não dá para fazer o troca-troca entre x2 e x3, certo? Na segunda restrição, x4, aí tem o x2. Opa, então dá para isolar. Fica desse jeito que está escrito aí. E na x5 também tem. Então dá para isolar o x2, né? Ver lá que o x2 tem o coeficiente 2, né? Então tem que passar dividindo, né? Tem que fazer toda uma continha aí, que no final dá essa expressão que está aí, certo? Então, tá aí. Lembra que quem deve sair é aquela variável que atribui o menor valor para a variável que está entrando. Né? A variável que está entrando é x2, a expressão que atribui o menor valor é a expressão da x4. Na x4, x2 vale 6. Na x5, x2 vale 9. Então é a x4 que deve sair da base. Ela tem o menor valor de x2. Beleza? Nossa nova base, então, vai ter o x2, né? O novo valor aí, a nova expressão, x2 igual a 6 menos x4. O x3 já existia, é só copiar. Tá vendo? Fica x3 igual a 4 menos x1. O x5, que antes era 18 menos 3x1 menos 2, x2, no lugar do x2 nós vamos substituir a expressão do x2, que é 6 menos x4. E aí a continha final é essa aí. Então é essa parte em vermelho que é a nossa nova base. Tá? Calculamos o valor do z do mesmo jeito. Né? O z antes era 3x1 mais 5x2. Então, substituindo o x2, a continha final é essa aí. O z é 30 mais 3x1 menos 5x4. A nova solução que a gente tem o vetor aí, ó. Então, lembra, ó, x1 é não básico, vale 0, x2 é 6, x3 é 4, x4 é não básico, não está lá na base, vale 0, e x5 vale 6. Nesse caso, o z vale 30. Tá? É só olhar na expressão do z. De novo, a gente olhando na expressão do z, a gente sabe que não é ótima ainda. Né? O teste da otimalidade é se todos os coeficientes da função objetivo são negativos, né? Que é um caso que não dá para melhorar mais, mas aqui dá.
Aqui dá para melhorar mais, né? O x1 tem o coeficiente 3, pode entrar na base, né, para melhorar o valor do z. Aí chegamos então à segunda iteração. Nessa, a gente sabe que o x1 vai entrar na base, a nossa base atual é essa que está marcada aí. Nós temos como candidatas para sair da base a x2, porém x2 não tem o x1 que está entrando. Então não dá para fazer o troca-troca entre x1 e x2. x3 tem o x1, então dá para isolar. Está ali, ó. x5 tem o x1, dá para isolar o x1. Está ali. Esse é o valor final, a expressão final do x1 isolado. Qual dessas, então, que vão sair da base? Dentre as candidatas, é aquela que confere o menor valor para a variável que está entrando. x1 está entrando. Então, x1 assume o valor 2 na expressão do x5. Então, x5 que deve sair da base. Certo? Esse é o nosso teste de saída. Verificamos que o x5 sai. Se o x5 sai, né, o x1 entra, aí o x1, né, passa a ter essa expressão que está aí. x2 já estava na base, é só copiar. E o x3, que antes era 4 menos x1, no lugar do x1, vou substituir toda a expressão do x1 e no fim das contas fica essa expressão em vermelho. A mesma coisa para o z, né? Vou lá pegar o z anterior, substituo o x1 que entrou, né? E a expressão final do z é essa que está em vermelho, que fica o valor de 36. Certo? Muito bem, fazemos aqui o teste de otimalidade e verificamos que a solução é ótima, porque todos os coeficientes da função objetivo, né, das variáveis, né, claro que a constante não deve ser negativa, né, não pode ser, não precisa. Né, então as variáveis todas têm sinal negativo, significa que não dá mais para melhorar o valor do z. Chegamos aí, né, essa é uma solução ótima. Tá? Tem aí o valor né, das variáveis, né, a solução, né, o vetor x, e o valor ótimo, né, que é o z asterisco 36. Muito bem, então essa foi a aula do método simplex de pesquisa operacional. Até a próxima!